Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Disseram-lhe, não volte mais a orar. Ele apenas olhou para eles. Como deixar de orar? Disseram-lhe que haveria problemas se ele continuasse a falar de Jesus para os prisioneiros. Disseram-lhe que seria torturado se insistisse em ler os trechos da Bíblia contrabandeados na prisão. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. O livro perigoso. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: "Existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo." Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: "Mas esse tipo de cristão é muito raro." O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André.
Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou. Esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa. Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem. Deus respondeu à sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: "Mãe, esse é o livro de Deus?" A mãe olhou o livro e disse: "Claro que é o livro de Deus." E ele falou: "Por que não o devolvemos, já que não usamos?" Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo, e o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. E é aí que surge o perigo. É quando precisamos que a igreja perseguida nos mostre o caminho. Durante a Guerra Fria, eu conheci um fazendeiro da Tchecoslováquia que jamais havia visto uma Bíblia. Ele pregou por 20 anos baseado em 10 capítulos de Atos e em 4 de 1 Timóteo, copiados à mão por sua mãe. Aquelas poucas páginas eram tudo o que ele conhecia da Bíblia. Quando lhe dei uma Bíblia inteira pela primeira vez em sua vida, ele ficou chocado. Ele me disse: agora terei muito mais problemas.
Agradeço por ter me dado o livro mais perigoso do mundo. E depois ele perguntou: você tem esse livro há muito tempo? Diga-me, que belos problemas ele lhe causou. Que pergunta! Foi direto ao meu coração. Que belos problemas a Bíblia lhe causou. Ela deveria causar problemas para todos nós? Será que a Bíblia já me pôs em perigo? Ou é apenas um chamado aos irmãos Andrés deste mundo e daquele pastor tcheco? Parece coisa da Guerra Fria. Mas, na verdade, não é tão fácil gostar deste livro. Muitos de nós passamos por períodos talvez inevitáveis em que achamos a Bíblia um tanto difícil, entediante, diriam alguns. Respeitamos o livro, mas não o lemos muito. Não é fácil admitir o fato. Mas nos lugares onde cristãos são proibidos de portar uma Bíblia, lugares onde as pessoas arriscam a vida por seguir a Jesus, a Bíblia tem um valor extraordinário. Encarar essas histórias pode mudar o modo como encaramos nossa Bíblia. Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. Que atos terríveis terão cometido para morrerem assim cozidos em fornos de metal? Sem julgamento, sem alimento ou água, são punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando, reunindo-se e lendo as suas Bíblias. Meu irmão Gideão sabe disso muito bem. O comandante de Isaac costumava dizer que não o trocaria por 10 outros soldados. Ele era um matador implacável, inteligente e valente. Isaac também gostava de se divertir com bebidas e muitas mulheres. No meio de uma guerra, sobrevivia como podia. Ele não respeitava os oficiais, que eram condescendentes, pois queriam que ele lutasse. A unidade de Isaac tinha 500 homens. 450 morreram em batalha. A maioria dos sobreviventes estavam seriamente feridos. Isaac saiu ileso. Dois soldados cristãos aproximaram e disseram: "Você foi poupado por um propósito. Deus deve ter planos para você, ou você também estaria morto." Isaac abriu seu coração e decidiu seguir a Jesus. Daquele momento em diante, ele abandonou os vícios, respeitou seus superiores e todos notaram algo muito diferente em Isaac. O comandante também reparou e ficou furioso. Disse a Isaac: "Você perdeu o instinto assassino. Preferia você insubordinado e bruto, em vez de cristão. Você poderia ser um grande soldado." Ordenaram a Isaac se afastar dos cristãos. Proibiram que ele lesse a Bíblia. Quando os cristãos lhe deram uma Bíblia, disseram: "Não apenas leia,
Devore a palavra de Deus. Deixe ela penetrar no teu coração. Isaac tinha cuidado para que ninguém o visse lendo a Bíblia. Mas ele foi pego. Após dias sob o sol, perguntaram a Isaac se deixaria de ler a Bíblia. E ele disse: "Não, eu não posso." As torturas aumentaram. Eles o amarraram e mantiveram na posição helicóptero por 7 longos dias. O comandante perguntou então se ele desistiria de ler o livro. Mesmo assim, Isaac não concordou em deixar de ler a Bíblia. O comandante o jogou dentro do container junto com os outros prisioneiros. Havia tanta gente que eles tinham que dormir em turnos. Durante o dia, o calor era terrível. À noite, o frio os fazia tremer. Propuseram a Isaac um fim para o sofrimento e uma promoção militar. Queriam que ele concordasse em abandonar a Bíblia, não falar com cristãos, não falar de Jesus e não orar. Por 9 longos meses, Isaac não assinou, não cedeu, ele resistiu. Em 2004, o comandante desistiu. Isaac foi enviado para a prisão na capital, Asmara. Ele ainda está preso. Isaac tem apenas 26 anos. Jamais conheceu um dia sem perseguição. Ninguém sabe quem é Isaac fora da Eritreia. Mas na prisão, ele é uma lenda. Novos convertidos fazem fila para obter trechos de sua Bíblia. E ele diz: "Devorem este livro. Ele trará problemas a vocês, mas vale a pena." Passou muito tempo desde que Tyndale morreu por contrabandear Bíblias para a Inglaterra. Perseguição por ler a Bíblia já é passado na Inglaterra. Mas a história de Isaac abre os meus olhos para uma incrível liberdade que eu desfruto. Liberdade que Isaac jamais terá. Não sei quanto a vocês, mas a realidade de Isaac sofrendo na prisão de Eritreia abala o meu mundo confortável. Muda a minha visão da Bíblia, transforma a seriedade do meu compromisso. Há sofrimentos nessas páginas. Sangue foi derramado e é derramado para que cristãos possam ler este livro. Lembrar-me disso muda tudo. Este é meu pacto de Isaac. Isaac manteve-se firme e jamais assinou um papel dizendo que não leria mais a Bíblia. Eu me comprometo a ler a minha Bíblia de outro jeito. Primeiro, eu me alegrarei com a liberdade que tenho de abrir esse livro e lê-lo sem medo. Não vou mais subestimar isso.
Lutarei para manter essa liberdade e por justiça para aqueles que, como Isaac, não têm a liberdade que eu tenho. Segundo, vou me lembrar dos que foram perseguidos no passado, pessoas como Tyndale, que deram sangue para pôr este livro em minhas mãos. Todo o país ocidental tem um Tyndale em seu passado. Lembrarei de orar por cristãos perseguidos que nesse momento arriscam suas vidas para oferecer a palavra de Deus aos seus compatriotas. Terceiro, eu serei radical em meu compromisso de ler e obedecer este livro. O irmão André disse, examine o livro e deixe que o livro examine você. Siga o livro. Lute pela justiça, ame a misericórdia, sirva a Deus. Talvez eu encontre problemas, o melhor tipo de problema. Problemas pela causa de Cristo. Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Ele é perigoso? Depende. É seguro sobre a mesa ou numa prateleira. Mas quando abro e leio, sou desafiado. Devo ser sincero comigo mesmo em minhas intenções. Deus pergunta, você seguirá o meu livro? E se eu disser, sim, serei mudado. E isso é perigoso. É uma transformação na vida. E quanto mais eu ler, mais o Senhor me pedirá para segui-lo. E mais problemas eu terei. Mas ao longo do caminho, haverá muita alegria por confiar a própria vida nas mãos de Deus. Que lição poderosa mostrou Isaac, preso por causa de Jesus Cristo na distante Eritreia. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso.